Bem-vindo ao Great One. Hoje temos o prazer de receber André Esteban Abelô, diretora de conteúdo do Rocky Mountain. André, é um prazer ter aqui com você conosco. Muito prazer, o prazer é meu, Harry. Muito legal sentar para conversar com você aqui. André, a gente conhece, acho que desde 99, né? Quando era nos primórdios, nos meus primórdios como jornalista, eu comecei em 99 como jornalista e por acaso, você trabalhava na produtora que eu desenvolvi, o site Maratonas. E anos depois a gente se encontra e eu achei uma coisa do destino muito legal, né? Sabe que eu gosto muito de você, te admiro o seu trabalho. Obrigada. André, como que o jornalismo entrou na sua vida? O jornalismo entrou na minha vida depois de um erro de cálculo, porque eu sempre escrevi muito bem, assim, sempre gostei de escrever e tinha muita facilidade para escrever. E eu não sei por que cargas d'água, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei publicidade, porque publicidade era cool, publicidade dava dinheiro, jornalismo não dava dinheiro. Eu fui lá e prestei publicidade, fiz propaganda e marketing durante 4 anos. Hoje, essa experiência é muito útil para mim, porque eu acho que é uma visão que me ajuda muito no jornalismo também. Mas, enfim, quando eu me vi em agência escrevendo, eu lembro assim do dia, escrevendo textos sobre pratos temperados Marinex, eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Não é isso, nada disso, errei. E aí eu fui estudar o jornalismo. Então, o jornalismo veio depois da propaganda e aí eu realmente senti que tudo se encaixou. Eu cursei jornalismo na UCLA, em Los Angeles. Eu aproveitei porque eu queria ter uma experiência de morar fora. Então, eu fui morar fora. Eu trabalhava... Pra onde você foi? Em Los Angeles. Tá. Eu já fui para lá trabalhando como correspondente para 89, para a Rádio Rock, que na época era legal. muito legal, porque como marketing eu cheguei... Que ano foi isso? Eu fui morar fora em 97, por aí, 98. E aí foi muito legal, porque eu cursei jornalismo, estudei, morei fora, né, naquela deliciosa cidade, assim, pertinho da praia. E aí tinha a oportunidade de cobrir música, que era como eu comecei minha carreira com jornalismo cultural, cobrindo música, cobrindo show, entrevistando artista e tal. Então, foi assim que eu comecei. Eu comecei com jornalismo cultural como correspondente do 89, eu escrevia para a Folha, para um monte de outras revistas da época que falavam sobre música. Muitos shows? Muitos shows. Muitos shows. Eu fotografava os shows. Então, assim, era muito incrível, porque para fotografar você entra ali no photo pit, que eles chamam, que é tipo na frente da grade da pista, né? Sim. E aí você tem 3 músicas, você tinha, não sei se ainda é assim, mas na época você tinha 3 músicas para fotografar, porque os caras não queriam estar muito suados também. Eu acho que tinha uma vaidade dos artistas e tal. E aí era uma adrenalina, você entrava lá e fotografava 3 músicas, e depois assistia o show. Então eu vi grandes artistas, assim, pirei muitas vezes. Também vi coisa que não gostava, então, assim, sei lá, eu fui fotografar Slayer, que eu queria que chegasse a terceira música no fim, pelo amor de Deus, que para mim não era o que eu curtia. Mas quando eu assisti Beastie Boys numa grande arena e fotografei os caras, eu quase não consegui, eu fico arrepiada até agora, eu quase não consegui fotografar, porque eu falo, gente do céu, são os Beastie Boys. Enfim, estou me alongando um pouco demais aqui nessa parte da música, mas eu estou dizendo isso porque eu acho que o jornalismo ele foi se juntando com o que eu gosto na vida, né? E eu também fui sempre uma pessoa do esporte, sempre gostei de esporte. Então, foi meio que natural. Quando eu voltei para o Brasil, eu segui, trabalhei na Bis, trabalhei em outras... Continuei um pouco na música, mas o meu lado do esporte foi me colocando em contato com muitas coisas do esporte que eu fui gostando e teve uma hora que eu virei a chave e comecei a escrever sobre esporte. Estou nisso desde então. Pegamos a bolha da internet, já escrevi sobre de tudo um pouco, assim, né? De surf, academia e muito... A Califórnia é a meca, né? Sim. Dos esportes, né? E muito sobre corrida e esportes ao ar livre, que é a minha onde eu fiquei e me especializei nos últimos 20 anos, né? Estou entregando um pouco a minha idade, mas é isso, já são uns 20 anos que eu falo sobre esporte ao ar livre, assim. 25, hein? 25. Tô 25. entregando mais ainda, gente. Vamos parar de contar.
Parar de fazer aniversário. Então, e aí veio naquela época, você foi em 99 era o Câmara Surf, né, que você estava, né? O Câmara Surf eu achava era uma sacada, porque eu quando eu criei o Maratona, eu fui buscando sites de referência. E eu cheguei no Câmara Surf, falei, nossa, que site legal. O Câmara Surf tinha uma sacada naquela época, era moderno demais, né? Ele tinha câmaras nas praias, as pessoas viam como estava o swell e falavam, dá para descer, não dá? Vamos descer. Quer dizer, era uma sacada e era um multiesportivo, né? Então, o Câmara Surf era o principal site de surf na época e foi... e teve esse sucesso até muito por causa da tecnologia das câmeras, que era uma novidade mesmo, maravilhosa. E aí eles decidiram fazer o Câmara Esportes, que era desdobrar a ideia do Câmara Surf para outros esportes. Mas aí, em vez de ter as câmeras, a gente cobria os campeonatos. Então, a gente tinha skate, corrida, que era onde você era o nosso colaborador. O Câmara, o Maratona estava no Corridas. Você era o nosso vertical de corrida, mas a gente tinha skate, wakeboard, escalada, bike, tudo, né? Então era muito legal a visão. Eu acho que foi um projeto que saiu... foi uma escola, porque eu aprendi muito de tecnologia ali, enfim, nem se falava muito em internet ainda, né? Só que foi um pouco à frente do tempo, né? Ainda o público não estava muito preparado, eles venderam, eu acho. Né? Parece eles venderam. E a parte do Câmara Esportes era muito cara, porque assim, se você pegar... vamos cobrir corrida, cobrir provas de corrida. Você vai ter que mandar a gente para 10 cidades cada fim de semana. E isso tem um custo, né? Então, você fazer isso vezes 10 esportes, então era um custo assim de traslado, de repórter, de hospedagem, tudo, que no fim a conta não fechava, entendeu? E o Câmara Esportes foi descontinuado. E aí eu fui para outros lados. Eu digo porque do Câmara, eu acho que, talvez, não sou eu nada para falar deles, mas eu achei que eles fizeram uma festa na Abalesca que eu fui, foi no Morumbi, e era um circo. Eram mais de 3 mil pessoas dentro do circo. E bebida de graças, quer dizer, era uma coisa assim... A bolha da internet, né? Uma hora estourou. Era o boom, né? Estamos na bolha, né? Antes de vir a 2.0, né? Todo mundo achava que ia ficar milionário, né? Teve essa bolha, daí estourou, um monte de gente quebrou, e aí voltou de uma outra forma, né? Com o pé mais no chão, eu acho. Exato. E aí entrou, aí você saiu de lá, você como que foi para Go Outside? A Andrea, para quem não é, uma das funções dela é ser editora de conteúdo, diretora de conteúdo da Go Outside, curadora do Rockmont Spirit. Do Rock Spirit, do Festival de Cinema. Festival de Cinema, né? Isso. Que é ao ar aberto. E do Rockmont Game, que é um evento multiesportivo na natureza, né? Trail, mountain bike, canicross. Como que vamos falar da Go Outside antes? Como que foi a Go? Como que o jornalismo esportivo, cultural, esportivo já começaram a se misturar com você, né? Tá. Eu acho que, bom, resumindo muito, assim, eu como repórter até do Câmara Esportes, eu fui cobrir uma corrida de aventura em 98. 99, e nessa corrida as meninas ganharam. A Chubi, a Cris e a Ari. E eu fiquei pirada que aquelas meninas tinham ganhado de todos os marmanjos numa prova de mais de 24 horas. Eu fiquei acompanhando elas no carro. Enfim, pirei na história e comecei a fazer corrida de aventura, né? Aí, na corrida de aventura, eu conheci o Caco e conheci, enfim... Todos os meus grandes amigos de hoje, a maioria vem desse universo, né? Mas eu conheci o Caco, a gente começou a competir na mesma equipe. Então, eu era amiga e co-equipe do Caco, né? E trabalhava, na época, na O2. Eu tinha feito projeto editorial da O2, né, no lançamento, trabalhado na primeira fase da O2, né? Desde antes do lançamento. E quando eu fiz o lançamento, quando eu montei o projeto editorial da O2 junto com a Mariana Sgarioni, que é uma outra super jornalista que eu
admiro muito, uma das minhas grandes inspirações foi a Outside americana, que eu já era leitura e já pirava e já falava, gente, essa revista é muito incrível. Vamos pegar essa ideia daqui, vamos pensar numa coisa parecida com isso, tal. E aí eu lembro assim exatamente do dia que o Caco me veio com a ideia, com a proposta de trabalhar na Outside. A gente estava remando na USP, num caiaque duplo, porque a gente ia ter alguma prova, então a gente estava remando, eu estava na frente, ele atrás. E aí ele pegou e falou, não, então, porque eu vou trazer a Outside para o Brasil e eu queria saber se você gostaria de vir para trabalhar com a gente. Eu, o quê? Eu quase virei o caiaque, assim, porque quando você faz, né, movimentos bruscos, você As melhores ideias saem quando a gente está fazendo esporte, né? Gente, aí a gente quase se afogou na raia. Eu, como assim? Agora, já? Então, também, mais uma vez, desde na Outside, na Go Outside, eu comecei a trabalhar em fevereiro. Não tinha mais nada, era uma casa vazia com um monte de caixa de revista das americanas para a gente olhar. E a gente lançou a primeira edição em junho. Então, estou desde o número -1. E aí a Go Outside foi crescendo, se transformou numa grande referência assim, de jornalismo sobre esporte, né? A gente tem um conteúdo maravilhoso que vem de fora, e a gente tem jornalistas... As revistas ainda eram fortes, né? No papel, Sim, né? Sim, muito, muito. Então, a gente tinha isso. A Rocky Mountain nasceu só com a Go Outside. A gente teve, depois, outros títulos, né? A gente teve a Runner's World, a gente teve a Bicycling, Runner's World, Bicycling e a Women's Health. Mas teve uma hora que foi ficando impossível manter todos os títulos, cada um, ainda mais esses títulos licenciados com royalty em dólar, né? Inclusive a Runner's World, né? Teve, né? Vocês tiveram um contrato, a última fase da Runner's World no Brasil foram com vocês, né? Isso. Então, aos poucos, a gente foi descontinuando esses outros títulos. A gente descontinuou a Runners, descontinuou a Bicycling, a Women's Health, e a gente mantém hoje a Go Outside, porque a gente acredita que ela é essencial para o mercado e para hoje rock. Qual é a disponibilidade dela? Só no online? Não, a gente imprime. Tem papel também? Tem. A gente imprime. É quase um ato de guerrilha. A gente não... É prejuízo fazer revista no papel. Está no cerne, né? Mas a gente acha que é importante, assim, ainda mais pelo fato da Go Outside ela ter esse perfil de longas histórias também, entendeu? A gente não dá notícia quente, mas a gente dá umas histórias maravilhosas, aprofundadas, perfis que a plataforma papel faz muito mais sentido. Sim. Então, hoje a gente tem no impresso e a gente tem no digital também. Quem quiser ler no iPad, quem quiser ler no celular. Não, mesmo o conteúdo da revista impressa pode ser lido no iPad, no computador, enfim. Tem assinatura digital da revista, mas continuamos com a revista. Contra todos e contra tudo e contra todos. Como atleta, então você disse que começou no Aventuras, né? E quais são as modalidades que você já fez? Você fez trail, com mountain bike, você é muito esportista, né? Fala para nós um pouco desse lado do atleta. Assim. Tá. É muito louco, assim, também não faz muito sentido a minha história, porque eu comecei com artes marciais, eu fui primeiro com capoeira. Então, eu sou professora de capoeira. Foi com isso que eu paguei minha UCLA para estudar nos Estados Unidos. Eu dava aula de capoeira. Então, e aí eu comecei, mesmo sendo professora, eu comecei a fazer o taekwondo, que eu pirei no taekwondo e fiquei capoeira e taekwondo durante muito tempo. Até que eu vi a corrida de aventura, as meninas ganhando, e falei, gente, preciso fazer isso. Comecei a fazer provinhas de aventura ainda treinando taekwondo. Fazia musculação, né, fortalecimento e taekwondo. Só que o taekwondo, ele é explosão, né? São rounds de 3 minutos. Então é tipo... E perna, é o oposto, né? muita perna, então é bom, né? Mas é o oposto do endurance que uma corrida de aventura precisa. Então eu fui lá falei, tá bom, vou ter que começar a correr. Comecei a correr com a Cris, comecei no Núcleo Aventura e fiz corrida de aventura por um bom tempo. O que me tirou da corrida de aventura foi quando o Vitor Negrete, que era da minha equipe, faleceu. E aí ficou muito esquisito correr aventura sem o Vitor, sabe? A gente até fez mais algumas provas, eu, o Caco, o Ramon, o Amendoim também era da nossa equipe e tal, mas ficou muito esquisito e a gente meio que se separou naturalmente. Aí eu fui fazer esses mesmos esportes da corrida de aventura separadamente. Eu fui primeiro para a ultramaratona de montanha,
Então, fiquei um tempo fazendo ultramaratona, fiz Você Mont fez, Blanc. você fez Mont Blanc também? Fiz. O que você fez lá? Eu fiz a CCC de 100 quilômetros e depois eu fui para o UTMB mesmo, de 166, e eu parei no 148. Ficou no corte, né? Nossa. Fiquei no corte. Meus pés inflamaram, eu fui indo à base de Advil e tropicando, pesado, mas né? aí eu não conseguia mais. No último corte, eles falaram, não adianta, entendeu? Você muito pesado, né? É muito pesado. É. Mas fiz 148, né? Então foi ótimo. No Japão eu fiquei por 10 minutos no corte, eu fiquei nos 50, eu fiquei louco com aquilo, porque começou a chover 24 horas. Antes e lá você não pode usar bastão, porque na trilha eles acreditam que a trilha é milenar, né? No Fuji, e eles acham que você vai estragar a trilha usando bastão. Então eu não podia, então quer dizer, era íngreme, era assim... 50 quilômetros eu subi e desci, tipo, pedra da Atibaia várias vezes, sabe? Sei. Não, é bizarro, né? A gente não tem montanha no Brasil. Essa é a verdade. Você vai para o Mont Blanc e fala, bom, eu vou subir aqui 2.000, daí eu vou descer 1.800, daí eu vou subir mais 1.700, e você fica assim 24 horas, A gente fica triste, né? Mas depois a gente pensa que analisando melhor, fala, é melhor parar do que... Não tinha como eu continuar. Não foi uma decisão que até foi tomada por mim. O cara falou, não dá para você. Tipo, olha só, olha como você tá, não tem a mínima condição, né? Teve uma prova que nós nos perdemos, eu e uma brasileira, na Fiord, e era 50, nós fizemos 70. Eu sei que a prova que eu fiz em 12 horas e 30 no ano anterior, eu fiz em 23 horas e 30, o mesmo... Quer dizer, e eu estava quase dormindo. Tipo, eu não estava preparado para correr 24 horas, sabe? Sei. E na cabeça eu andava e fechava os olhos, quer dizer. Então, uma coisa. Dá uma sonequinha. Na Godside, teve alguma reportagem, matéria que você escreveu que te marcou demais? Que eu escrevi? Olha, teve 3 reportagens que eu escrevi. A reportagem sobre o UTMB foi uma que eu coloquei todo o meu sentimento e botei minha alma nela e eu acho que ficou muito legal. E era uma coisa assim de como a natureza era uma igreja, é uma coisa transcendental. Você entra num lugar transcendental mesmo, assim, numa prova dessas e num lugar desses, você entra num outro lugar, né? Muito, muito louco e maravilhoso e muito selvagem, assim. Então, essa foi uma que eu amei. Eu escrevi uma matéria sobre a travessia do Vale do Pati, na Chapada Diamantina, que eu também gostei muito. Acho que são matérias que eu me envolvi muito com com o que eu estava narrando, né? E uma outra que eu fiz sobre kite, porque teve uma época, né, você falou da carreira esportiva, eu acho todos os esportes eu acho legais, gente. Eu fico guardando esportes para minha velhice. Eu tenho alguns esportes que estão guardados para quando eu não conseguir mais correr, por exemplo, né? Porque esporte em geral eu acho muito legal. E aí eu fui fazer kitesurf e aí eu fiz uma viagem de kitesurf para Carolina do Norte, para um lugar incrível lá Você conhece? Não conheço, está na lista. Tá. E aí eu também escrevi uma matéria sobre isso que eu gostei muito. Enfim, essas vieram à mente agora porque eram reportagens mais extensas, em que eu lembro de exercer o ofício mesmo, sabe? Que hoje a gente tem menos oportunidade de sentar, botar uma música instrumental para não atrapalhar as palavras e ficar lá penteando frases, né? Você fala que envolveu muito. Eu acho que no nosso esporte eu tenho uma máxima no jornalismo que nós não devemos nos envolver, o jornalista não deve se envolver com quem nós vamos entrevistar. Mas eu acho que quase no nosso esporte é meio impossível, né? Cria uma relação tão, por exemplo, com o corredor, é uma coisa tão... Você cria um vínculo. Sim. Essas 3 matérias que eu falei eram eram relatos em primeira pessoa de experiências minhas. Sim. Mas eu entendo o que você está falando, é difícil mesmo. É difícil. Porque... Ainda mais se você faz esporte, você está entrevistando alguém que você admira, como é que você vai... Não, eu vou agora fazer uma pergunta bem difícil para o Kipchoge. Por exemplo, você sabe a dificuldade que é correr um trail, você vai
falar, pô, mas você parou, né? Tipo, Claro, como profissional, claro. né? Você entende, você sente na pele, né? Sim, sim. Então, não é como um cara do futebol, que você fala, ó, o cara nem levanta 3 bolinhas e critica o jogador, né? Você tá... Sim. Então, eu acho que no esporte, é lógico, temos que manter um pouco a linha, mas é um pouco... Tem muita paixão envolvida. Tem a paixão envolvida. Sim. E o que você acredita que o jornalismo em si acabou? Não, Não? não. Eu acho que ele está sofrido, né? Eu acho que ele está desvalorizado, mas ainda existe uma produção jornalística maravilhosa. Os jornalistas estão aí fazendo coisas muito legais. Eu acho que é um mercado que está um pouco doente, assim. O ecossistema, falando do mercado dos esportes ao ar livre, dos esportes onde eu tô, assim, né? Futebol, tô falando assim, não estamos falando de futebol aqui, tá? Mas é um ecossistema que está meio doente, porque as marcas acham que a Go Outside é relevante, ela é importante, então elas querem muito que a gente dê o tênis novo, dê a matéria, fale, né, dos eventos, etc. Mas a gente não é relevante o suficiente para fazer um investimento. Do que as marcas esperam que a gente viva? Marcas. Do que vocês acham que a gente vive? O que a gente come? O que a gente bebe? Como a gente paga os jornalistas? Então, assim, em vez de pagar uma assessoria de imprensa para nos mandar milhões de sugestões de pauta para a gente dar de graça, por que vocês não investem nos veículos sérios para manter o jornalismo vivo, entendeu? Porque senão é isso, a gente vai viver nesse mundo meio da lei de Gerson, que todo mundo quer ser muito esperto, em que você não está olhando que o ecossistema tem que estar saudável. Tem que existir uma mídia especializada forte, que seja respeitada, entendeu? A Go Outside tem esse papel, eu tenho muito orgulho de falar isso da Go, porque a gente tem uma carreira ali, a gente foi sempre muito idôneo, muito correto, e fizemos uma coisa muito bem feita. Então, assim, precisa existir uma Go Outside. Influencers também, porque eles têm um outro tipo de comunicação com o público, eles levam outras coisas, mas tudo isso é um ecossistema, entendeu? Então, quando uma marca, às vezes eu encontro com marcas que são distribuídas no Brasil, eu conheço muitos donos, representantes, e eles também estão num perrengue. Assim, eu vejo que o perrengue deles também é um sinal desse ecossistema doente, entendeu? Porque lá nos Estados Unidos, eu vejo muito, porque a gente tem, né, a Outside americana como referência, o ecossistema se fortalece, entendeu? Então, as marcas sabem que precisa existir a revista sabe que as marcas têm que estar bem. Todo mundo está meio que, vamos manter esse negócio aqui forte, porque com isso a gente aumenta o nosso público, entendeu? Não tem essa mentalidade no Brasil, é todo mundo muito esperto. Não, deixa eu descolar aqui uma notinha de graça. E assim, gente, a gente está aqui numa guerrilha. Não sei. E daí vai ficando muito difícil mesmo você saber quem está querendo falar a verdade, quem está só falando, né? Porque... ser idôneo, né? Ser idôneo, imparcial. ter responsabilidade com o que você coloca no mundo, né? Tem que ter Eu responsabilidade. Eu vejo um caso, por exemplo, que algumas viagens que alguns influencers vão, nada que não estou criticando o influencer, mas eu acho que, por exemplo, eles vão, por determinar marca X, vão lá correr uma prova. Eu não vejo eles falando do modelo do tênis que eles estão usando, eles falam deles, eu. Eu não vejo qual é o retorno disso. Eu não sei, dá o like, depois eles passou, tchau. Eu acho que é muito... No dia seguinte ele está falando de outra marca. É muito etéreo, não cria vínculo, né? Não cria vínculo, não cria mesmo imagem de aproveitando marca a onda, forte. Né? Porque o mesmo influenciador está falando de X, Y, Z, né? Então... É complicado, né? E o consumidor / leitor mais iniciante, ele fica muito confuso, né? Tem muitas marcas, ele quer informação. Se você fosse um corredor começando a correr agora, 5K, 10K, e você chegasse, entendeu, nesse universo, tipo, onde que eu busco informação? O que eu preciso saber? Como que eu preciso treinar? E aí é difícil saber, né? Enfim. Fazer um conteúdo um pouco mais relevante, né? Em vez de você fazer uma selfie, olha, eu estou aqui
eu passei, eu corri, eu fiz o quê? Eu estou aqui, é só eu. E não fala do que, não apresenta o produto, não apresenta o tênis, estou correndo com o modelo X, esse modelo tal, não falam. É incrível, eu acho que a marca se sujeita um pouco, estão se sujeitando, bom, enfim. Eu acho que também nada, a gente está vendo agora, hoje mesmo eu vi uma reportagem, semana passada eu vi uma outra, um japonês, o primeiro japonês bilionário de sub-30, ele está fazendo influencer de IA. Não é a pessoa mesmo. Ele criou avatares. E os influencers são avatares. São... Isso vai, quer dizer... Não, isso é, tipo, tem um novo mundo aí que a gente não consegue nem alcançar. As coisas vão virando, né? Vão virando. Não pense que tudo está... né? Como a gente já esteve no topo, eles são no topo hoje, o mundo gira, né? Sim, sim. Bom, sem crítica. Agora vamos falar um pouco do ecossistema, falamos da revista, agora vamos para o ecossistema Rock Spirit, o Rock Mountain Spirit. É assim, ó, o Rock Spirit, a gente tem um festival de cinema que é o Rock Spirit, que existe há 14 anos, em 2024 vai ser a 14ª edição. Então, a gente exibe documentários sobre esporte, vida ao ar livre, meio ambiente, ativismo, todo ano. E sempre de graça. Isso a gente começou assim, é uma coisa também guerrilha. Eu acho fantástico. Então, é sempre de graça, porque a gente acha que esse conteúdo tem que chegar para todos. Sempre ao ar livre. Então, é uma experiência, porque você sai do sofá e Netflix e você senta na grama ou na praia e assiste numa tela gigante. Eu sempre tento dar uma dimensão da tela, porque a tela tem 150 metros quadrados, é bem maior que a minha casa. Então, eu falo, gente, se você colocar a tela no chão, dá para aqui é a cozinha, o banheiro, o lavabo, né, a sala. Então, é uma tela gigante com uma projeção super de altíssima qualidade. E você senta ali e fica curtindo com seus amigos sob o céu, né, sob as estrelas. Então é incrível, né? É incrível. Realmente é uma coisa. E a gente começou pequeno, né, como tudo que a gente foi construindo, a gente começou pequeno, devia ter 500 pessoas, sei lá, um pouco menos, 400, no Ibirapuera na primeira exibição. Choveu, todo mundo ficou até o fim. A gente até deu 400 assinaturas de Go Outside para todo mundo que ficou. Quem ficou até o fim do último filme aqui, vem conversar, porque a gente vai dar uma assinatura da Go para vocês, porque vocês demonstraram o verdadeiro espírito da aventura. Que legal. E aí a gente teve vários anos no Ibirapuera e estamos há 8 anos no Vila Lobos, que é um parque que tem umas áreas mais planas. Enfim, é um parque que tem uma área que para a gente funciona muito bem para isso, né? E é um evento super consolidado. A gente tem também a versão carioca, que a gente faz na Praia de Ipanema, numa tela um pouco menor, menor, porque não cabe na faixa de areia ali uma tela do tamanho de São Paulo. E esse ano, se tudo der certo... Tem que fazer um jogo também, né? Porque a praia... a gente tem que calçar, tem uma engenharia, uma arquitetura ali. E esse ano, se tudo der certo, a gente vai para outras praças também. Então, a gente está conversando com Porto Alegre. Sempre tem muito lugar, assim, muitas cidades procurando a gente. A gente está tentando formatar um Rock Spirit que seja mais fácil de levar para cidades menores, né? Que seja um custo menor, uma estrutura menor. Então, esse ano, em 2024, eu acho que o Rock Spirit vai crescer geograficamente. Além do... A gente tem também o festival online, né, do Rock Spirit, que já levou... faz desde a pandemia que a gente leva esse conteúdo para todo o Brasil, mas a gente vai também a gente quer levar o festival presencial para outras cidades, para não ficar só no eixo São Paulo-Rio, né? Tá. E como funciona a curadoria? A curadoria começou porque, enfim, só contando um pouco a história do festival. O Rock Spirit nasceu porque em 2010 eu fui para o Colorado a convite da Outside Americana, fui eu, o Caco. A gente foi conhecer esse festival que acontece lá em Telluride, numa cidadezinha do Colorado, chamado Mountain Film, que era patrocinado pela Outside. E a Outside falou, venham, porque a gente patrocina esse evento, é super legal, a cidade é gostosa, a gente vai ter um jantar especial de 40 anos, não lembro direito, tinha uma data
tinha uma comemoração lá da Outside, e aí seria muito legal, a gente foi. E aí eu pirei também no festival em si, porque é uma cidadezinha, Telluride é uma cidadezinha que moram 1.000 pessoas. Nos 5 dias de festival, isso cresce para 10 mil. Só que essas 10 mil são, tipo, a nata da elite dos esportes de aventura. Então, você tá lá e você tem o Alex Honnold tomando um café do seu lado e o Jim Potter com o cachorro, e você conversa com o Jim Potter, e é uma coisa assim, sabe? A Hillary Nelson, enfim, são grandes nomes que se reúnem lá. É um grande encontro do outdoor americano, né? E lá que são lançados os principais filmes sobre aventura, né? Os diretores vão para lá, então é um grande evento. Então eu pirei, e nesse ano cada ano eles têm um tema, né? E tinha um tema assim, what's next? E agora? O que você faz saindo daqui para mudar o mundo? E aquilo mexeu muito comigo também, porque eu falei, gente, as pessoas têm que ver esses filmes para a gente poder inspirar todo mundo a buscar uma vida mais conectada com a natureza, mais verdadeira. Eu senti essa urgência de espalhar essa mensagem, porque eu acho que é uma mensagem muito importante e impactante, que realmente... Assim, você já foi várias vezes no Rock Spirit. Os filmes, você sai de lá mexido, não é? Sim, sai mexido. Sai mexido, assim. O que eu gosto muito as histórias são bem humanas, né? Sim. De superação, mostram pessoas simples, às vezes, nem só as estrelas. E o que me chama muita atenção são os formatos, bem curtinho, são curtos, bem... Sim. Mas ali transpassa toda a história, né? Você entende a trajetória em 5, 10 minutos, não? A gente escolhe os mais curtos para o presencial, para a exibição no parque. Qual é o universo de quantos filmes você tem que escolher para você chegar... Fala esse processo. Quantos filmes vocês têm que assistir? Quantos filmes são escolhidos? Então, eu estava te contando. Começou assim, então a gente começou a licenciar o Mountain Film e receber o conteúdo do Mountain Film. Então, nos 2 primeiros anos, a gente passou aqui basicamente filmes do Mountain Film que a gente escolheu. E aí eu comecei a sentir falta de filme brasileiro, né? Então na verdade, desde o primeiro ano eu senti falta de filme brasileiro. A gente sempre conseguiu colocar filme brasileiro, mas senti falta de abrir mais o leque, e a gente, aos poucos, ao longo desses 13 anos, a gente foi abrindo o leque, e hoje o que vem do Mountain Film é uma parte muito pequena, né? A gente tem o Rock Spirit, a gente abre as inscrições numa plataforma, Film Freeway, que é uma plataforma grande de festivais. E a gente recebe centenas de inscrições. No último ano, a gente recebeu perto de 100 inscrições. Não, acho que foram mais. Eu tô com foram isso mais de 100. Horas, em horas, isso vai... 100. E, não, em horas, são dezenas, centenas de horas de filme. E aí a gente, então, hoje a gente recebe o conteúdo do Mountain Film, dele eu separo os que eu acho que tem a ver com o Brasil, porque também tem muita coisa lá que é muito americana, assim. Então, o que tem a ver, que tem uma linguagem universal, uma temática universal. Aí a gente separa, seleciona também os que estão que a gente recebe inscrição, e depois que eu vejo tudo isso, eu olho e falo, bom, tá bom. Então, não tem nenhum filme de mountain bike, sempre tem, mas deixa eu pegar um outro exemplo, não tem filme de surf aqui nessa seleção. Aí eu começo ativamente a procurar, já conheço os diretores todos, falei, aí, você não tem filme? O que você está fazendo? Teve um surf, né? Acho que no Senhor, né? Teve esse é muito bom. Esse é bom. Esse é bom. E, enfim, então são essas três formas da gente receber os filmes, né? Mas eu assisto, sei lá, entre 300 e 400 filmes para separar. A gente selecionou esse ano 50. O que me marcou esse ano foi o daquele rapaz, hoje já é um rapaz, antes era um menino, que teve o acidente na Avenida Paulista e teve o braço arrancado. Lembra dessa história? Para quem não conhece a história é trágica, né? Ele foi atropelado na Avenida Paulista, ficou o braço arrancado, o cara não parou, levou o braço no para-brisa e dispensou o braço num córrego, né? Sim.
Quer dizer, e ele estava ali, hoje ele é um ciclista, ele não abandonou o ciclismo, né? Não. E ele estava treinando para os Jogos Paralímpicos, Sim, né? se tudo der certo, ele vai estar lá em Paris ano que vem. Eu achei a história, eu achei a história fantástica, fantástica. É, fantástica. Né? Ele não guardou rancor, né? Assim, não, ele está vivendo a vida, né? No perdão, né? Perdoou o cara e tá lá. E foi muito legal, porque o Davi, o nome dele é David. O Davi. O David, ele foi... Uma das coisas legais do Rock Spirit é que a gente convida todos esses personagens, né, protagonistas, a gente convida. Então, você assiste o filme e depois o cara tá lá no palco, a gente, né, pode conversar um pouco com ele. Então, é muito emocionante isso, a vida real, né? A vida sair da tela ali e você conhecer um cara ali de verdade, né? Então, o Rock Spirit é isso, tem esse processo todo de curadoria. É muito difícil dividir. Você tinha me perguntado um pouco antes, quando a gente estava conversando, né, em off aqui, qual que dá mais trabalho, se é o Rock Spirit ou o Rock Mountain Games. Os dois são super trabalhosos. O Rock Mountain Games também é uma engenharia, é uma orquestra, uma grande orquestra, eu diria. E o Rock Spirit, ele seria mais simples, mas ele acaba ficando muito comigo, porque é difícil... A curadoria é comparativa, né? Tá. E aí é difícil, né? Tem que ter uma pessoa que tenha visto tudo mesmo, que tenha uma visão geral. E aí eu me sinto, é muita responsabilidade para mim. Para mim é uma coisa que me desgasta bastante. Assim, eu sei que para os diretores também é muito importante, sabe? Eu não quero ser leviana, então na escolha, né? Então eu acabo o Rock Spirit, eu tô acabada assim emocionalmente, enfim. E o interessante é que você voltou ali, a cultura e o esporte, né? Voltou no início da carreira, né? Eu voltei. Agora vamos falar do Rock Mountain Games. Sim. Vamos lá. O que é o Rock Mountain Games? O Rock Mountain Games o que a gente tenta sempre fazer na Rock Mountain são eventos que não existam ainda. Então, o Rock Spirit nasceu assim, tipo, vamos fazer um cinema a céu aberto, de graça, assim, assado, só de esporte, beleza. O Rock Mountain Games é também um pouco disso, assim, nesse sentido de que é uma ideia nova, é uma visão quase, essencialmente do Caco, de fazer um evento que junte as tribos do esporte. Então, a gente tem uma prova... Quem corre vai fazer as provas de corrida, chega ali na chegada, ganha a sua medalha. Eu fico brincando, ganha uma medalha, um Gatorade e uma maçã. Que eu não entendo quem que come maçã depois da chegada. Eu nunca comi uma maçã. Eu não como. Enfim, não sei porquê, mas sempre tem uma maçã naquela chegada. Enfim, daí conversa um pouquinho e vai embora. Na bike também é a mesma coisa. Você vai lá, faz a prova tal e vai embora. A gente queria juntar... Que essas tribos se encontrassem e que elas tivessem uma chance de passar tempo juntas também. Então, o Rock Mountain Games, a gente fala que é um grande festival de esportes e cultura de montanha. A gente tem provas, são 2 dias de prova, né, na maioria das etapas. E então Quais são as provas? As provas são, a gente tem trail run, dos 6 aos 42 quilômetros, né? Então, tem 6, 12, 21, 42. A gente tem mountain bike, 25 e 50 quilômetros. A gente tem o gravel, que é o ciclismo é uma speed com um pneu diferente, é uma bike feita para andar na terra, mas não necessariamente em terra muito técnica, como para uma mountain bike, né? Então, a gente tem o gravel, a gente tem o canicross, que é o queridinho, assim. A gente abraçou o canicross, o canicross nos abraçou de volta. A única prova de canicross? Não, existem outras provas pequenas, mas são provas muito pequenas. E a gente tratou eles como todos os outros, né? A gente tratou eles muito bem, com, sabe, uma estrutura boa, com uma camiseta legal, com uma medalha bacana, com... sabe, uma veterinária de plantão, uma arena que está pensada também para os cachorros, né? E aí isso foi muito legal, porque a comunidade realmente, o Rock Mountain Games é a prova mais querida, assim, da galera do canicross. E a gente tem também o uphill, né? O do paraquedas. Na etapa de Atibaia, a gente tem o paraquedas. Então, Como assim, que é essa prova? Fala para nós. A gente tem 3 etapas no ano, na Atibaia, que vai ser a primeira agora em 2024, já em março. Depois tem Juquitiba e tem Campos. A gente tenta aproveitar o que cada uma tem de especial, que cada lugar tem de especial, para fazer as etapas especiais. Então, em Atibaia, a gente vai ter o Hike and Fly, que os atletas de parapente sobem
andando com parapente nas costas até a Pedra Grande, e de lá eles decolam e aterrissam na arena. Então é super legal, porque pô, você fica vendo os caras, eles decolaram, eles estão vindo, e daqui a pouco os caras chegam na arena. Nem sempre o primeiro que chega Nem andando sempre, é o que ganha, né? Porque tem a técnica também para descer, né? chegar, exatamente, você tem um alvo ali, né? Tem o alvo. Então, em Atibaia a gente faz o Hike and Fly, que é super legal. Em Juquitiba, esse ano a gente vai ter, falando das novidades de Rocky Mountain Games para 2024, né? A gente vai ter natação, porque a gente tem uma represa maravilhosa lá. Então, a gente vai fazer a natação. E agora virou um circuito, né? Sim, virou um circuito. Como que vai funcionar? Você vai ser pontuando as 3 Pontuação nas 3 etapas. Pontuação nas 3 etapas. E o que seria? Como funciona essa pontuação? A gente vai ter... A gente já tinha numa prova que chamava, dentro do Rocky Mountain Games, que era Rockman e uma modalidade, né? Rockman e Rockwoman. Em que a gente transformava o ranking de resultado, numa tabela de pontuação. Então, vai ser isso. A gente vai transformar o ranking final das etapas em pontos, e aí vai somando os pontos para chegar no fim do circuito e ter os campeões do circuito. Então, vai ser legal. A gente até já está vendendo as inscrições para o circuito, que fica bem melhor, fica mais barato assim, você comprar já as 3 etapas. Qual site? É rockmountaingames.com.br. Me diz uma coisa, qual é a etapa mais difícil para vocês? Você trabalhar por fora, porque para o corredor, ele chega lá e já está tudo pronto. Qual que te dá mais trabalho das 3 etapas? Olha, é difícil falar, viu? Cada uma tem seus desafios. Características, né? Eu acho que a mais fácil, talvez... Estou pensando por exclusão, né? A mais fácil talvez seja Atibaia. Porque Atibaia é aqui perto, a arena é muito fácil, é o campo de pouso, então um gramadão lindo. A gente já é muito amigo ali de todo mundo. Já temos percursos bem demarcados e tal. Campos do Jordão é muito difícil, tem a dificuldade das propriedades particulares. Porque para fazer a gente, então, como atletas, a gente quer fazer um percurso que seja realmente legal. A gente não quer botar o trail run para correr no estradão, entendeu? E isso demanda muita negociação com todas as propriedades particulares. E aí, de um ano para o outro, tem gente que fecha a porteira, tem gente que compra, vende, aí abre de novo. Então, Campos tem essa dificuldade de negociação, porque a gente quer realmente fazer um filé mignon. Em Juquitiba, a dificuldade é logística, no sentido de que Juquitiba não tem estrutura hoteleira. Então, a prova acontece em um dia só, e a gente tem que fazer com que as pessoas cheguem de carro, aí a gente tem que providenciar esse transporte até a fazenda. Juquitiba acontece dentro de uma propriedade particular, de uma fazenda maravilhosa, com trilhas, assim, com mais de 90 quilômetros de trilhas preparadas, assim, minuciosamente. O Zé Pupo, não sei se o pessoal conhece, o Zé Pupo, que também foi corredor de aventura, que era o dono da Canoara até hoje, enfim. E ele é super metódico, ele administra essa fazenda e ele tem as manhas de passar na trilha com um soprador para tirar as folhas. Assim, as trilhas são gringas, tipo Canadá. Enfim, então a gente tem a facilidade de ser uma propriedade particular, a gente não tem que negociar com ninguém, não tem essa dificuldade de negociação de percurso, tem as trilhas maravilhosas prontas, preparadas, que a gente pode usar da melhor maneira, mas a gente tem a dificuldade logística de fazer as pessoas chegarem ali, não tem restaurante por perto, entendeu? A gente tem que, mesmo para quem trabalha, a gente tem 100 pessoas trabalhando na entrega do kit no mesmo sexta-feira. dia, né? Da prova, né? Então, o ano que vem a gente vai fazer diferente. O ano que vem a gente vai começar em São Paulo. Porque esse ano agora as pessoas chegaram muito juntas. Chega em cima, né? Chega muito em cima. No primeiro ano não aconteceu isso. Assim, no segundo ano, agora, em 2023, chegou todo mundo junto e a gente teve que vai, você agora, até eu entrei na distribuição de kit para a gente conseguir fazer a largada no horário. Então, assim, cada uma tem suas características e seus desafios. Né? Vai se adequando, né? Mas a gente vai aprendendo muito, né? A gente combina de não cometer os mesmos erros. A gente arruma erros novos daqui para frente. Agora, para dar uma fechada aqui, o que eu acho muito interessante no Rocky Mountain Games é a arena.
Sim. Você disse que o Caco, o nosso amigo Caco Zugalê, ele teve a ideia de reunir as tribos. E eu acho que eu não tenho vontade de ir embora. Quando eu chego da prova, falo, vamos correr para ficar na arena. Fala um pouco dessa arena. Essa arena, a gente... Como foi pensado isso? E a gente ficou pensando como a gente mantém essa galera aqui, o que eles precisam para ficar. Então, comida boa, beleza, vamos colocar food trucks. Primeiro que a gente faz a história do choripan, né? Quem cruza a linha de chegada, porque essa história da maçã é uma coisa que eu falo há muito tempo, quem come maçã? Então, quando o atleta termina o Rocky Mountain Games, ele ganha um vale choripan, que é aquele sanduíche de pão com linguiça. Tudo que você quer, gente, depois de uma prova é sal, comida quentinha, né? Então, ganha um vale choripan e uma cerveja. Então, isso já muda o astral, né? A pessoa já senta ali para tomar cerveja, para comer o choripan. Sempre tem música boa. A gente tem sempre show muito legal. Tem atividade para a família. Então, acho que é muito importante que não seja uma coisa que o atleta tem. Quem tem família sabe que é difícil, né? Você conseguir o voucher, né? Aí você tem que terminar e sair correndo, não. Agora ali tua esposa, o seu marido podem ficar ali fazendo outras coisas. Tem o acampamento Go Outside, que são um super diferencial para as crianças. Tem o recovery bacanérrimo assim da Sports Lab. Enfim, e a gente vai cuidando para que a pessoa vá ficando, né? Daí tem as premiações. Quando a gente pensa na programação da arena, é sempre isso para não ficar buraco. E quem tiver disponibilidade vai ficando. Porque daí terminou a premiação, começa o show, e o show é legal. Daí terminou o show, começa o cinema, e tem cerveja, e tem comida, e as crianças estão bem, e os amigos estão em volta. Então, é isso que a gente tenta realizar e que a gente está conseguindo realizar, eu acho, assim. Eu considero a melhor arena do Brasil. Eu acho fantástica, tá? Parabéns. Bom, vamos aqui para o Pista de Harry, que é um quadro que é um bate-bola. Não é bate-bola, mas sim um revezamento, porque nós estamos na corrida. Tá bom, vamos lá. Tá? Para você, esporte é estar com os meus amigos fazendo o que eu mais gosto. Um arrependimento? Não sei. Um defeito? Daquelas, eu sou muito perfeccionista. Não, piada. Um defeito é ser pouco briguenta. Eu gostaria de ser mais briguenta, porque eu sou muito libriana, fico muito tentando ajeitar tudo para todo mundo, e às vezes eu acho que o conflito é bom. Uma prova que te marcou? O Mont Blanc me marcou muito, mas também, enfim, tem essas provas grandes de corrida de aventura, elas são vidas dentro de uma semana, né? Essas provas de 500 quilômetros, tá? Então todas elas foram muito importantes para quem eu sou hoje, assim. Andréia por Andréia. Gente fina, gente. Andréia, muito obrigado. Obrigada, Harry. Olha só a gente aqui. Sucesso para você. Obrigada para nós, para todo mundo.